Meus irmãos, boa noite. Não foi fácil chegar aqui, pastor Luiz. Existe uma aprovação que chama-se Avenida Brasil. Vamos orar pela Avenida Brasil para se converter. Mas aqui estamos, pela graça de Deus, contentes, porque eu sei que Deus tem abençoado a vida dos irmãos, e eu louvo ao Senhor pela iniciativa de promover encontros como esse. Esses encontros têm se multiplicado no Brasil afora. O resgate de uma tradição. Um dos aspectos, um dos ministérios da Igreja Cristã é catequizar os fiéis, prepará-los para servir, para cumprir a missão de ser luz do mundo e sal da terra. Então, quanto mais pessoas preparadas, habilitadas, entendendo a sua missão, dialogando com a cultura a partir de uma cosmovisão cristã, isso traz um grande impacto a curto, médio e longo prazo. Eu louvo a Deus por essa iniciativa, conferências como essa, homens como o pastor Luiz e outros obreiros, pastor Marcos, outros que aqui estão promovendo encontros dessa natureza para a edificação da igreja. Então, nossa oração é que sejam dias proveitosos, de grande edificação para a igreja, que você seja ricamente abençoado. Quando os irmãos se lembrarem, orem por nós. Estamos num grande desafio ali no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, uma das áreas de maior carência no Brasil, pouquíssimas igrejas, não é? Só para vocês terem uma ideia, Copacabana tem aproximadamente 180 mil habitantes, uma cidade, não é? E você tem lá algumas dezenas de igrejas, a maior delas tem 600 membros, é uma cidade inalcançável. O Jardim Botânico praticamente só tem a nossa igreja, uma igreja metodista, não é? Então é uma região que precisa do Evangelho, e nós estamos trabalhando ali, a fim de que, pela graça de Deus, o Senhor possa alcançar vidas. Eu queria pensar com os irmãos, à luz de uma porção que está em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler 2 versos. Vamos pensar sobre um tema que me fascina, eu acredito que é fundamental para a igreja continuar exercendo o ministério no poder do Espírito Santo, abençoando essas gerações e as gerações subsequentes. Vamos pensar sobre o ministério da pregação, a base de uma igreja saudável. O Espírito Santo opera em uma igreja onde o púlpito é valorizado, onde o Evangelho é proclamado. Então é um tema que não diz respeito apenas àqueles que pregam, mas diz respeito a toda a igreja. Eu oro para que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Nós vamos projetar alguns slides, eu não estou um retorno aqui, eu não vou ficar olhando para trás. A mídia está nos ajudando ali. Se porventura um slide ou outro entrar fora de hora, faltar, não se preocupe. Vamos focar no texto que vai ser lido e exposto. O texto é 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 1 e 2. Diz então assim a palavra de Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Que o Senhor nos abençoe. Santo Agostinho dizia que nós devemos ler as Escrituras imaginando cenários. E se tem um texto no Novo Testamento que deve nos comover, é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Tente imaginar, Paulo está provavelmente na prisão Mamertina, em Roma, há alguns dias, algumas semanas, no máximo 2, 3 meses do seu martírio. E ele escreve a última carta, a carta do apóstolo Paulo. Escreve a alguém que de todos os seus companheiros era a pessoa que lhe era mais querida. Ele se refere a Timóteo como meu filho. Meu filho. Paulo, quando encontrou Timóteo na região da Licaônia, ele devia ter no máximo 15 anos de idade. Paulo, o texto vai dizer, segundo Lucas, no capítulo 16, que ele encontrou ali um discípulo chamado Timóteo. Nós sabemos que a sua mãe, o nome dela é Eunice, a avó Lloyd. Ele era um bom cristão, porque as pessoas davam um bom testemunho dele. Paulo chama aquele rapaz para seguir com ele numa viagem missionária. Timóteo tem predicados, ele tem habilidades, ele é um cristão, mas ele também tem muitas fraquezas. Ele é doente, para escândalo da teologia da prosperidade e do triunfo. Paulo faz recomendações para ele por conta das suas constantes enfermidades. Timóteo é jovem, solteiro, tem uma personalidade que dificulta o exercício do ministério pastoral, ele é tímido.
E ele está agora, passados 15 anos aproximadamente, ele é um pastor na casa de 30 e poucos anos. A quilômetros de distância, um está na Ásia Menor, banhado pelo Egeu, e Paulo está em Roma. E Paulo escreve para ele, já havia escrito a primeira carta, e agora escreve esse testamento, as últimas palavras do apóstolo. E Paulo vai tratar vários assuntos, inclusive essas cartas chamadas pastorais, assim chamadas desde o século XIX, são altamente instrutivas porque norteiam, balizam as qualificações de um ministro evangélico, de alguém que foi chamado para o exercício do pastorado da igreja. E nessas recomendações que Paulo faz a Timóteo, ele vai então dizer algumas palavras que são fundamentais para a gente entender o ministério da pregação. E eu queria sua atenção porque o reverendo Andrew Moore, o reverendo anglicano, ele dizia que devemos ler essas palavras de Paulo a Timóteo com comoção e senso de gratidão. É um tesouro. E aqui nós vamos receber da palavra do apóstolo Paulo algumas recomendações fundamentais sobre o ministério da pregação. E o que me chama a atenção aqui, antes de tudo, é o seguinte: essa carta é atual porque parece, por conta das evidências que são tão contundentes, que se tem uma coisa que a igreja evangélica brasileira, para ficar apenas no Brasil, perdeu nos últimos anos, nas últimas décadas, foi o púlpito. Os problemas centrais das nossas igrejas diz respeito a uma fraqueza no púlpito. Você tem uma distorção da função pastoral. Você tem um pastor sendo alocado para várias tarefas, que por vezes são legítimas e nobres, mas que fogem ao escopo da sua vocação. Se alguém perguntar qual é a tarefa primária de um pastor, pode responder sem vacilar: pregar o evangelho. Evidentemente que é um tripé, ele precisa ser um homem de oração, ele precisa orientar pessoas, mas sobretudo ser um pregador. Pregar, orar, orientar. Esse é o tripé. E observe, isso é tão importante que John Owen, chamado de um Calvino da Inglaterra, mente brilhante, ele dizia que o principal ofício de um ministro é pregar o evangelho. E se ele só nega isso, ele vai prestar contas a Deus pelo enfraquecimento da igreja. A pregação, ela infunde fé salvadora. Se não houver pregação, as pessoas não podem ser salvas. E ela nutre a fé dos que já foram salvos, de modo que é essencial a pregação do evangelho. Há um autor que escreveu alguns bons livros, ele é um excelente pregador, já esteve no Brasil algumas vezes, chama-se Stuart Olyott. Em um livreto chamado Pregação Pura e Simples, ele vai dizer uma coisa que eu queria ler para vocês. Diz o seguinte: se alguém gastasse uma semana lendo toda a Bíblia, e na semana seguinte se familiarizasse com os principais acontecimentos da história da igreja, o que observaria? Que a obra de Deus no mundo e a pregação estão intimamente ligadas. Onde Deus age, ali a pregação floresce. Em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou está ausente, ali a causa de Deus passa por um tempo de improdutividade. O reino de Deus e a pregação são irmãos siameses, que não podem ser separados. Juntos eles permanecem de pé ou caem. Que palavra importante, que radiografia, que diagnóstico. Observe, eu estou numa igreja congregacional, herdeira direta da reforma protestante. E o que é que nós temos aqui? Um púlpito. Púlpito no centro. E esse púlpito aqui no centro, ele tem um grande valor simbólico. O púlpito não está no centro para que alguém apareça, mas o púlpito está no centro para que a palavra tenha primazia. A palavra tem que estar no centro. É o cetro através do qual Cristo rege a igreja. E o que tem acontecido lamentavelmente? Um fenômeno que repito, reitero, é a minha impressão, tem sido a causa primária de desgraças inúmeras na vida da igreja. O púlpito, por vezes, permanece no centro. Você tem uma igreja evangélica que está lá um púlpito, e alguns são muito bonitos, como esse, por exemplo. Eu gostei dele, senti bem, acho que eu vou levar para mim. Mas muitas vezes o púlpito é uma peça decorativa. Ele está no centro,
mas a pregação não tem a primazia na vida da igreja. E aí nós sofremos um processo que o Dr. Albert Mohler chama de marginalização do púlpito. Na prática, o púlpito está à margem, ele está posto ao lado. Basta observar nos últimos anos, nas últimas décadas, a quantidade de músicas inseridas no contexto do culto e no final de tudo, a azeitona na empada. 10 minutos. E a filosofia é: quanto mais curto, melhor. O que importa é sentir, aquele culto sensitivo, que é sem sentido também. E as pessoas entram e saem, passam semanas, meses, anos, décadas, e você conversa com as pessoas, e você percebe uma superficialidade impressionante. Falta textura, consistência, falta uma compreensão das doutrinas basilares da fé. Ou seja, porque quando o púlpito não tem primazia na vida da igreja, quando a palavra não tem a prioridade, há algumas consequências. E que consequências são essas? Deixa eu apenas pontuar para a gente dar um texto. Primeiro, você tem um empobrecimento do culto cristão. Empobrecimento. Olha, eu tenho andado por aí e às vezes eu tenho visto coisas que eu falo: meu Deus, como é possível a pessoa suportar isso todo santo domingo? Cultos empobrecidos, não tem senso litúrgico, senso de reverência, não tem beleza estética, as canções são as mais esquisitas possíveis. No mesmo culto ele vai no céu, vai no inferno, tem água, tem fogo, sobe na asa do anjo, pega não sei aonde, não canta a escritura, não canta a teologia. A igreja é o que ela canta. Você quer conhecer uma igreja? Olha a inódia dela, o que ela canta. Pois bem, eu lembro que uma vez eu fui num culto, o pastor falou: olha, chega mais cedo porque aqui a gente começa às 19h30, sabe como é Rio de Janeiro, né? Parece Vancouver, é muito violento. E eu falei: pô, ótimo, então 18h30, cheguei um pouquinho antes, sentamos lá, o culto começou exatamente às 18h30, mas eu comecei a pregar, sabe que horas? 9h15. Meu filho tinha 6 anos, o Leonardo falou para mim e falou assim: pai, você ainda vai pregar? Aí eu falei assim: fique em oração. Cultos empobrecidos. Desfibramento moral da igreja. O que significa isso? Se a pregação é o principal meio de graça, através do qual nós somos santificados, nós somos encorajados, repreendidos, exortados. Se a pregação falha, o que acontece de imediato? Há um desfibramento. E essa é a razão porque há um escândalo no comportamento evangélico brasileiro. Você não consegue mais ver diferença. As pessoas frequentam a igreja, elas ouvem os sermonetes, mas qual o resultado? Pouca semelhança com Cristo. O papel da pregação não é te informar. Qualquer pessoa que tenha uma boa memória e seja disciplinado pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pode dominar uma obra de teologia sistemática, uma obra de teologia histórica, pode dominar grego, hebraico, ele pode ter uma desenvoltura nos principais temas da tradição judaico-cristã. Pode ser muito bem informado, mas o propósito da pregação não é simplesmente informar, é nos transformar, é nos tornar semelhantes a Cristo. Agostinho combatia aquele falso conhecimento que se ufana, o indivíduo que busca conhecer para humilhar o outro, para ganhar debate, para dizer que sabe mais do que o pastor, que sabe mais do que o professor de escola bíblica dominical. Esse conhecimento é maligno, porque o verdadeiro conhecimento, primeiro, nos humilha, nos mostra a distância entre onde estamos e onde Deus está, entre a nossa vileza e a santidade de Deus. O conhecimento é um andaime, que a gente usa para construir o edifício do amor. Vai chegar um dia, uma hora, um momento que o andaime vai ser removido e só vai ficar o edifício do amor. Por isso, a igreja vem sofrendo esse desfibramento moral. Falta santidade, porque a palavra tem sido negligenciada. E aí, há uma palavra que diz: volta, ó Israel, para o Senhor, o profeta Oséias, porque pelos teus pecados estás caído. Se a igreja deseja ser envolvida com intensidade no processo de santificação, o púlpito tem que ser restaurado, a pregação do Evangelho. E mais, uma confusão doutrinária no seio da igreja.
É impressionante. É impressionante. O indivíduo é capaz de elogiar um sermão bíblico e ao mesmo tempo um sermão herético. Falta o quê? Discernimento. O escândalo maior não é apenas a quantidade de heresias em circulação no Brasil. É o fato de que as igrejas não têm mais discernimento. Como é que você reconhece que uma nota é falsa? Se você conhecer a verdadeira. Para você discernir o que é falso, você tem que conhecer o que é verdadeiro. E nesse momento da história da igreja, embora haja lampejos de graça, nós estamos falando sobre isso. Estamos numa quinta-feira, numa conferência teológica. Numa época que os cariocas, isso aqui já é um frio antártico, não é? A gente só veio pela fé. Já é um sinal da graça. Mas boa parte dos evangélicos não tem nenhum interesse por teologia, por doutrina, por dogma, por história da igreja. E por isso, diante dessa superficialidade, dessa vulnerabilidade, se tornam presas fáceis, são como meninos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. É triste demais, e por fim, a decadência espiritual, porque um púlpito fraco é a maior tragédia da igreja. Spurgeon estava certo a afirmar que um ministro infiel é o mais eficaz servo do nosso adversário. Por isso, o fracasso da pregação é a causa primária da miséria espiritual da igreja. O que é que a gente precisa? Urgentemente, um retorno à pregação do Evangelho. Um retorno à primazia da palavra, um retorno a olhar para a pregação como de fato ela é, o principal meio de graça. E nessa passagem, Paulo vai apontar aqui o que a gente pode chamar de fundamentos da pregação cristã, da pregação expositiva, que de fato abençoa vidas, abençoa igrejas, gerações e glorifica o nome do Senhor. Vejamos aqui quais são os pontos que eu quero destacar nesses versos. Primeiro, que a gente pode chamar de profundo senso de urgência. O que é que significa isso? Observe o verso 2. Prega a palavra, o que tem aí? Insta. Quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pergunto a vocês, essa palavra que aparece aqui, que é um verbo, a gente usa no cotidiano? Não. Uma palavra está presente nas Escrituras, porque os tradutores acharam que era a palavra mais adequada para ser fiel ao original, mas não é uma palavra comum. Ela significa o seguinte: assistir, estar de prontidão, estar disponível. A King James sugere: nunca perca o sentido de urgência. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Prega a palavra, insta, prega com senso de urgência. É com aquela mentalidade que pode ser a última vez que você está pregando e pode ser a última vez que aquele indivíduo ouvirá a pregação. Ou como dizia Baxter, pregue como um moribundo pregando a moribundos. Senso de urgência. O arauto cristão, o pregador da palavra, sabe que ele está tratando com um assunto de implicações eternas, a vida das pessoas. Ele não é animador de vitória. Ele não é alguém que vai dar 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, como se fosse um guru espiritual. Ele é o ministro do Evangelho. Há vidas ali. Ele precisa ter esse senso de urgência. No clássico chamado Pastor Reformado, traduzido por Pastor Aprovado, do Baxter, ele diz assim: em tudo que você fizer, deixe transparecer a absoluta seriedade. Você não conseguirá quebrantar o coração de ninguém com gracejos, nem contando histórias agradáveis ao ouvido, nem compondo um discurso pomposo. Ninguém abandonará as coisas que mais gosta mediante uma solicitação sem profundidade, feita por alguém que parece não falar com convicção. Ou que pouco se incomode se a sua solicitação é aceita ou não. Uma característica básica dos notáveis pregadores da história da igreja era essa seriedade, esse senso de urgência com o qual eles pregavam a palavra. Eu não estou falando que o pregador tem que ser sisudo, que não pode ou deve ter uma dose de humor, uma sensibilidade, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não pode ser animador de auditório. Você não pode falar do inferno, por exemplo, uma triste realidade, com gracejos. Você não pode falar, por exemplo, de adultério contando piada.
Onde o adultério entra, ele deixa um rastro de sofrimento, dor, tristeza e morte. Como é que você vai falar de assuntos tão densos, tão tensos, com o destino da alma de uma pessoa, com graceiros, sem senso de urgência? Martin Lloyd Jones, naquela obra que é um clássico, se tiver aqui na livraria, compre, se não tiver aqui, dê um jeito, você precisa ler. Pregação e Pregadores. Nessa obra ele vai citar o que ele chama de o maior pregador escocês do século XIX, Robert Murray McCheyne. E o Lloyd Jones disse que esse grande pregador, que morreu jovem, aos 29 anos de idade, mas no período que ele viveu, na costa leste da Escócia, na cidade de Dundee, esse homem sacudiu aquela região, um jovem pregador, porque pregava com seriedade. E o Lloyd Jones diz assim: é o comentário geral que quando aparecia no púlpito, mesmo antes de dizer alguma palavra, o povo já começava a chorar silenciosamente. Por quê? Por causa deste elemento de seriedade. Todos tinham absoluta convicção de que ele subia ao púlpito vindo da presença de Deus e trazendo uma palavra da parte de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos de homens sérios que subam ao púlpito não porque tem que pregar algo, mas porque tem algo a pregar. Não é uma tarefa fácil. Você, uma vez ou outra, pode dar um estudo, pode pregar ocasionalmente, uma eventualidade, nas férias do pastor. Agora tente imaginar, 52 domingos ao ano, manhã e noite, por vezes 3 vezes na semana, 4 vezes, subir ao púlpito e pregar. Não é uma tarefa fácil. E muitos pastores sucumbem. Eles caem na ciranda do Ctrl-C e Ctrl-V, na madrugada de sábado a domingo. E pregam aquela sopa rala, e sopa rala não nutre a fé da igreja. Se seu pastor está, na sua leitura, falhando esse processo, qual é o seu papel? Não é botar o dedo em risco e acusá-lo, mas orar, porque não é uma tarefa fácil. E se você for chamado para pregar, pregue com senso de urgência, pregue com seriedade. Lutero dizia o seguinte: eu prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado dos mortos hoje, e estivesse voltando amanhã. Isso é senso de urgência. A gente não tem gerência da vida. Não é uma retórica de pregador. O fato inequívoco, incontestável, irrefutável é que ninguém aqui sabe se haverá amanhã para nós. Nós não temos gerência da vida. E quando o pregador sobe no púlpito, ele tem que entender isso. Hoje pode ser o meu último sermão. Hoje pode ser o último sermão que aquela moça está ouvindo. Não precisa bater na madeira, não. Está na glória. Esse senso de urgência é fundamental. Outro ponto, ele precisa pregar com consciente equilíbrio. Observe que Paulo vai falar, prega a palavra. É interessante esse verbo pregar. Na capela do Seminário do Sul, Seminário Batista Teológico do Brasil, lá na Tijuca, você tem a biblioteca ao lado da capela. E a capela tem um texto em grego, justamente esse, prega a palavra. Porque quando os missionários plantaram aquele seminário, eles sabiam que o principal propósito para formar novos obreiros, o propósito dos seminários, não é para formar pincel intelectual do meu mole, que fica aí citando, debatendo, não sei mais o que você... de criança, de menino. O papel do pregador é conhecer as Escrituras para pregar o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, com senso de urgência, e pregar com equilíbrio. E o verso 2 vai apontar isso. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Agora observe 3 palavrinhas aí: corrige, repreende e exorta. Paulo está apontando aqui a necessidade de ter uma pregação que seja equilibrada. Eu gosto dessa palavra, equilíbrio. Um problema, a polarização, os extremos. E o John Stott, um notável expositor bíblico, fazendo a leitura dessa passagem, vai sugerir o seguinte: o pregador deve lembrar-se disso e ser hábil no uso da palavra. Ele deve usar argumentos, repreensão e apelo, o que vem a ser quase uma classificação de 3 abordagens: intelectual, moral e emocional. Em outras palavras, ele tem que ter uma pregação que seja equilibrada,
Não pode ser uma pregação que só repreende, uma pregação que só consola. Ele tem que dosar a pregação. É impressionante como há pregadores são conhecidos pelas cajadadas, né? E tem crente que gosta de apanhar, não gosta daquele pregador porque tem marreta. Você vai ouvir o indivíduo pregar, ele prega 100 sermões no ano, todos os 100 é batendo. Vai pro inferno, arrependa, assim, ele grita e fala. Você já entra tremendo. Nunca tem uma palavra doce, nunca tem uma palavra de encorajamento, nunca faz menção à promessa. Há outros que só falam das bênçãos, ô glória, nunca repreende. O pregador tem que ter uma mensagem equilibrada, ele tem que ser como Amós. Sabe como era Amós? Boca de profeta e coração de pastor. Ele tem que ter equilíbrio. Warren Wiersbe, um grande pregador norte-americano, dizia o seguinte: se condenarmos sem oferecer qualquer remédio, colocaremos mais fardo sobre as pessoas. Se encorajarmos os que devem ser repreendidos, vamos ajudá-los a pecar. A pregação bíblica deve ser o quê? Equilibrada. Equilibrada. Os puritanos diziam o seguinte: o papel do pregador é basicamente o seguinte: perturbar o tranquilo e tranquilizar o perturbado. Como é que funciona isso? Celebração da ceia. Aí entra os circuncisos na igreja, todo errado, todo torto, nem pecado, mas ele está lá com a consciência cauterizada. Pastor, todo torto. Está no culto, canta, dá glória, leva a mão ao pão, leva a mão ao cálice, sem nenhuma penitência, sem nenhum senso de temor, de reverência. Ele está como no culto? Tranquilo. Mas aqui é uma falsa paz. O que o pregador tem que fazer? Não apontando necessariamente para uma pessoa, ele prega para a igreja. Mas quando ele prega a verdade, o Espírito vai perturbar aquela pessoa. Outros entram na igreja acusados por Satanás. Quer dizer que você vai para a igreja. Depois daquilo que você fez. Então você acha que está perdoado. Deus não pode perdoar isso. Deus é muito santo. Deus não pode perdoar isso. Esquece esse negócio de ser crente não é para você não. Isso é uma nódoa na sua vida. Ele tem que ouvir o quê? Que a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de toda injustiça. Ele entrou perturbado e vai sair tranquilo. A pregação equilibrada. O pregador precisa ter esse senso, esse entendimento. Aqueles que têm um coração duro como uma rocha precisam ser condenados, repreendidos nesse sentido. E aqueles que são perseguidos pelas dúvidas precisam ser tranquilizados pela bendita graça de Deus. Há uma história vinculada ao Lloyd Jones que é bem interessante. A Capela de Westminster fica relativamente perto do Tamisa, lá onde tem E na igreja de Westminster tem uma capela com um sino. E é interessante notar que uma pessoa estava vendo uma crise profunda na vida dele, cristão. E ele caiu na loucura, segundo Lloyd Jones, de tentar contra a própria vida. Então ele está para se jogar do alto de uma ponte e de repente ele ouve os badalos do sino. Era um momento em que o Lloyd Jones ia ao púlpito para pregar. E ele então fala: antes de matar eu vou ver uma pregação, sabe? E ele então, quando ele está entrando na igreja, na capela, o Lloyd Jones com aquela toga imponente dele, ele está dizendo exatamente assim: Senhor, abençoe os pródigos, mostra a eles que o Senhor está na varanda da graça, esperando eles voltarem. O cara cai de joelhos e se firma no Evangelho, perturbado pela culpa. A culpa moral verdadeira é uma chaga. Calvino dizia que a culpa é a consciência, é o inferno de uma alma viva. E o Evangelho traz o quê? Saúde, sã doutrina promove saúde, mas para isso a mensagem tem que ser equilibrada. O pastor não pode apenas bater, nem apenas consolar, ele tem que repreender e também trazer consolo. O Salmo 86 diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Por isso a pregação tem que ter equilíbrio, tem que ter essa postura de
abençoar vidas, não simplesmente expor uma passagem, abençoar vidas com equilíbrio. Bem, um outro ponto ainda para destacar, resoluta paciência. Ele vai falar isso, prega a palavra, insta quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com longanimidade. Ele tem que ter o senso de urgência, pregar como se fosse a última vez. Ele tem que ter equilíbrio, mas ele tem que ter paciência. E aqui um ponto interessante, irmãos. Falta às vezes os pregadores, e eu me incluo nisso, paciência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Crescimento é uma metáfora biológica, não é aritmética. Demanda tempo. Demanda tempo. Você tem que esperar há tempos, processos, tem que pregar com longanimidade. Você começa um trabalho numa igreja, uma congregação, não importa. Você acha que é da noite para o dia que as coisas vão acontecer? Você tem aí os gurus, os vendedores, os marqueteiros oferecendo várias formas para promover o crescimento da igreja. Faça isso, faça aquilo, a igreja vai bombar, vai crescer, e faz prognóstico, tem tabela, parece empresa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, está lidando com pessoas. Você tem que ter paciência. As crianças, quando estão na escola, lá naquelas aulas de ciência, colocam o feijãozinho no algodão, aí vem lá aquele brotozinho, vai crescendo, a criança fica empolgada com aquilo. Não se pode esperar plantar hoje e amanhã ter uma grande colheita. Tem que ter paciência. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo prega com longanimidade. Alguns crescem mais rápido, outros são mais lentos. A igreja não é uniforme, não é homogênea. Há diferentes tipos de pessoas na igreja. Tem que ter paciência. E muitas vezes falta ao pregador paciência para ver a obra acontecer, para ver o movimento do Espírito no meio da igreja. O pastor precisa ter paciência, porque ainda que seja bíblico, claro e constante no ensino da palavra, há pessoas que demoram, irmãos, 10 anos para aprender, o que outros demorariam 10 meses. E se o pastor não entender isso, ele vai gerar dificuldades para a igreja. O pregador precisa ter paciência. Uma vez alguém procurou o Spurgeon, o famoso Charles Spurgeon, e disse para ele assim: pastor, eu não aguento mais, eu estou pregando, minha igreja não passou de 250 membros. Aí o Spurgeon disse para ele: olha, tem que prestar conta de 250 almas diante do juízo de Deus, já é bastante coisa, hein? Tenha paciência. Se Deus quiser, Ele vai abençoar com mais pessoas, mas contém-se em cuidar dessas pessoas. Ele não, ele queria, talvez olhando para a igreja do Spurgeon com 5 mil membros. Esse é um fenômeno muito interessante na vida dos pastores. Os pastores ficam comparando seus ministérios, né? E quando o pastor se encontra, a primeira pergunta que faz para o outro é: quantos membros é a sua igreja? Quando o cara faz essa pergunta, ele fala assim: perdi a conta, passou de 5 milhões, eu esqueci de contar. É mesmo. Uma vez eu recebi um cartão de um indivíduo que botou lá pastor, botou o nome da denominação dele, pastor presidente internacional, total, um nome comprido assim. Eu falei: caramba, uma rede. Eu falei assim: mas quantas igrejas? Por enquanto é só essa, mas pela fé, chegar no mundo todo. Mas já tinha botado presidente internacional daquela denominação que ele tinha fundado, tinha outro dia, ou era outro dia. Porque o camarada, ele está medindo, ele está no que Hernandes chama de numerolatria. E não tem paciência, né? Seminarista quer pregar a primeira igreja, só quer pegar a primeira igreja. A primeira que aparecer no primeiro momento. Mas depois ele fica, não, igrejinha, congregação, lá não sei aonde. Quando eu deixei o Jardim Botânico, essa igreja que era seminarista, a igreja queria que eu permanecesse lá, mas a providência me levou para Mesquita. Não fica no Oriente Médio, mas é uma região perigosa, lá no Rio de Janeiro. E eu fui assumir uma igreja que em 42 anos eu seria o terceiro pastor. Uma igreja que tinha bons fundamentos, 2 bons pastorados, mas que nos últimos anos, eu assumi a igreja em 2004, ela teve uns processos de declínio, o pastor ficou doente por 6 meses e tal, e aí tem uns asseclas que cooptaram os membros da igreja. E quando eu cheguei na igreja, a igreja estava com 40 e poucos membros, né? Você olha para a igreja, todo mundo com cabelinho branco, tinha mais de gente idosa na igreja, e eu lá me falei: meu Deus. E fomos pregando o evangelho, as coisas foram acontecendo, a igreja cresceu. Se eu botar placa, movimento, receita de bolo, o evangelho faz a igreja florescer. O evangelho. Tem que ter paciência. E depois, pastor, o que você fez? Meu irmão, abri a Bíblia, pregar o evangelho. Nos 3 primeiros anos,
falei, bem, vou lançar aqui uma plataforma teológica para a igreja. Fundamento teológico. 2005, Efésios 1. 2006, Efésios 2. 2007, Efésios 3. Pronto. Eu falei, não vou pregar o 4, senão vamos expulsar. Então, a igreja estabeleceu a base teológica dela e ela começou a crescer, se desenvolver. Saiu de 40 e poucas pessoas para quase 500. E agora o Senhor me colocou na igreja, tem 40 de novo. Acho que 40 é um número que está me perseguindo. Né? Você tem juízo, você caiu do berço quando era criança, deixou uma igreja com uma pedra de mesquita, viu uma verdade importante. Mas Deus tem os seus caminhos. O que eu quero dizer para você é o seguinte, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Hebreus 12, 11 diz assim, olha só. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tem nas mentes nos assedia, ele fala o que aí? Corramos com o quê? A carreira que está a propósito. Como é que pode correr com perseverança? Me diz isso aqui. Isso é um paradoxo. Você fala para alguém, corre meu amigo, eu estou pedindo para ter o quê? Rapidez. Agora eu falo, devagar, com perseverança, parece que eu estou pedindo mais. Como é que se corre com perseverança? Tem que ir na cadência de Deus. Tem alguns momentos que você tem que ter diligência sem pressa, e ao mesmo tempo não confundir paciência com morosidade. Então tem que ter esse equilíbrio na pregação, esperar que Deus promova o crescimento da igreja. Seu papel é pregar o Evangelho. Pregue e deixe que o Espírito Santo opere na vida da igreja. Caminhando, linguagem compreensível e inteligente. Ele termina dizendo assim, prega a palavra, insta quer seja oportuno ou não, corrige e repreende com longanimidade e doutrina. Tem um teólogo chamado Charles Dodge, que ele vai sugerir que o ministério no Novo Testamento, em particular o ministério de Jesus, foi dividido em duas palavras-chave. Ele é um grande teólogo e profundo conhecedor do Novo Testamento, inclusive do grego. Ele dizia querigma e didaquê. E a palavra aqui, doutrina, o didaquê, ele está literalmente falando para Timóteo o seguinte, olha, prega didaticamente, prega com inteligência, torna o sermão compreensível, fala a mente das pessoas. Isso é interessante porque tem muitos pregadores que acham, e a gente vive um tempo assim, que não é preciso valorizar a teologia, a razão, os elementos cognitivos, que importa ter uma vida de oração, é fundamental, eu vou falar sobre isso, mas observe, nós temos que pregar com inteligência, com clareza, e muitas vezes o indivíduo se perde porque ele não apresenta a doutrina do Evangelho com clareza, com inteligência. E Paulo está falando para Timóteo, prega com doutrina. Pregar com doutrina é prega de modo claro, didático, o ensino das Escrituras. Para citar mais uma vez o John Stott, ele vai dizer o seguinte, o ministério pastoral cristão é essencialmente um ministério de ensino. E é por isso que se exige dos candidatos ortodoxia na fé e aptidão para o ensino. Existe uma necessidade crescente, especialmente em vista do contínuo progresso de urbanização e de elevados padrões de educação dos ministros cristãos, desenvolverem nas megacidades do mundo um ministério de pregação com exposição bíblica para pregar a palavra com toda a doutrina. O que eu estou querendo dizer com isso? Numa época como a nossa, em que um robô quebra em Marte e o indivíduo conserta daqui, há mais tecnologia no smartphone do que na nave que foi na Lua em 1969. É uma era de tecnologia, de avanço em muitas áreas, debates tensos na área da filosofia, da ética, da bioética, e o pastor precisa aprofundar o seu entendimento. Ele precisa ter uma visão interdisciplinar. Observe, quem para de aprender, deixa de ensinar. Nessa mesma carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está na antessala da morte, literalmente com a espada no pescoço, se despedir de Timóteo, e ele pede uma coisa, se você vier ter comigo, traz a capa, que eu deixei na casa de Carpo, lá em Trode, os livros, e especialmente os pergaminhos. O cara está morrendo pedindo para ler. Por quê? Porque Paulo não esperava o conhecimento vir fechando o olho, ele lia. Ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento e interpretava o Antigo Testamento à luz das revelações que ele recebeu e escreveu com tanta propriedade, apresentando Cristo, coração das Escrituras Sagradas. Paulo era um profundo estudioso da palavra.
Um outro autor disse assim: pregar a verdade de Deus exige sacrifício, estudo, esforço. Os seus diamantes não ficam expostos na superfície para serem colhidos como flores. Sua riqueza só é descoberta mediante trabalho preparatório, árduo, intelectual e espiritual. Não é fideísmo, não é fé cega, é preciso estudar com profundidade. É o que eu quero encorajar vocês, né? Aniversário do pastor, dia do pastor, não sei se você lembra aqui dia do pastor, pelo menos o aniversário do pastor, ele tem aniversário. O negócio de dar gravata, não sei o que, isso é uma furada, irmão. Quando você começa a dar gravata, você quer me enforcar, né, miserável? Livro. Presente para o pastor é livro. E cobra. Se não estiver lendo, você toma dele e manda lá para mim. Livro. Porque o pastor precisa estudar com profundidade. Tem uma imagem aí, não sei se vai aparecer do iceberg. Olha lá. Isso é uma ilustração de um seminário em Louisville, Kentucky. Você tem um iceberg, a ponta dele é a exibição do sermão, a exposição do sermão. Mas para expor o sermão, tem o que ali? Muita coisa para baixo. Alguém perguntou assim: quanto tempo demora para preparar um bom sermão? Isso lá no Texas, um pastor lá que treinava pregadores, já bem idoso, habilidoso para ensinar. E o pastor disse: meu irmão, isso é muito fácil. Não é, pastor? Quanto tempo? Depende de quanto tempo você prega. Como assim? Simples, a regra é essa. Para cada minuto de pregação, 1 hora de preparação. Prega 30 minutos, estude 30 horas. Prega 50 minutos, estude 50 horas, você vai pregar bem. Não é no sábado à noite, lendo alguma coisinha aqui, aqueles apontamentos, aquelas rasuras esquisitas, que ninguém sabe o que significa, aquelas ilustrações de internet, pegadas na areia, esses troços, nada disso não. Leitura, profundidade, vocês estão rindo? Ah, já vi tanta coisa por aí. Um dia eu entrei numa igreja e falei: caramba, que sermão maravilhoso. Só que eu descobri que o cara estava pregando um sermão que era meu. Só que... E ele falava assim: bem, irmãos, ele estava tão empolgado com a pregação, eu também fiquei. Ele falou assim: bem, quando eu passei uma temporada na Inglaterra, eu falei assim: rapaz, ele também passou uma temporada na Inglaterra? Interessante. Ele copiou, ele foi tão fiel na cópia, que até as minhas experiências ele compartilhou. Fiquei quieto, entreguei para Jesus, né? Tem que estudar. O Jay Adams disse assim: boa pregação exige trabalho árduo. De tanto ouvir sermões e falar com centenas de pregadores sobre pregação, estou convencido de que a principal responsabilidade pela pregação pobre dos nossos dias é do fracasso dos pregadores em dedicar tempo adequado e mais empenho e energia na preparação dos seus sermões. E tem uma coisinha chamada tablet, smartphone, zap, Facebook, que está detonando o tempo dos obreiros. Aí o pastor fica lá só postando, curtindo, comentando, entrando em treta, assim, treta na internet, confusão, discussão, debate. Aí no domingo, sopa rápida. Meu irmão, você precisa se preparar, precisa ler, ter hábito de leitura. Ler muito, não é pouco não, o desafio é gigante. Nós temos aí o marxismo cultural. Os pais fazem um esforço gigantesco, colocam os filhos nas universidades, bons cursos, primeira formação básica. Olha, comecei a falar do marxismo cultural, meio ficou furioso. Fácil não, irmão? Aí voltou. E aí, quando eu estava dizendo, há um esforço para dar melhor educação aos filhos. Colégio básico, fundamental, o ensino médio, cursinho disso, cursinho daquilo, coloca nas universidades. E na igreja, o que é que as crianças estão aprendendo? O que é que os jovens adolescentes estão aprendendo? Aquela mensagem monotemática: Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Isso é bonito, é maravilhoso, é verdadeiro. Só que ele tem que conectar a teologia com a vida. Ele não pode ser darwinista de segunda a sexta e vir cantar o hino a Deus Criador no domingo. A gente tem que apresentar uma cosmovisão cristã. Eu semana estava conversando com o Dr. Marcos Herber, ele vai fazer uma conferência para a gente lá em novembro. Ele falou: Júlio Clay, hoje o maior químico do mundo, o maior químico, você vem aqui da área de química, o maior químico da atualidade, prêmio Nobel, James Tour, é cristão. Todo domingo está na igreja. Você não vai ver isso no Fantástico, na Globo News. Todo mundo não tem interesse nisso. 2/3
dos homens que recentemente receberam o prêmio Nobel estão vinculados à fé, ou são católicos ou protestantes. Eu li uma obra de um autor chamado Rodney Stark, esse livro é interessantíssimo, Triunfo do Ocidente, uma obra com quase 1000 páginas, um historiador norte-americano. Ele diz o seguinte: dos 50 maiores cientistas da história, você encontra ali católicos, protestantes e judeus. E esse pessoal fica falando que a fé é obscurantista, que não sei o que. Meu filho, onde é que nasceu a universidade? Na ambiência da igreja. As maiores mentes da história estão vinculadas à fé cristã. Mas a igreja e aí o púlpito, que não dialoga com a cultura, não tem um conhecimento de história, uma compreensão interdisciplinar, para ensinar a igreja com doutrina, com conhecimento, fica naquela coisa rala o tempo todo, vai gerar dificuldades. E eu quero encorajar os pregadores. Não estou chamando para você, você tem que a partir de hoje ser um grande erudito, dominar tudo. Não! Mas tem que avançar, você tem que conhecer mais hoje do que conhecia há 10 anos. Você tem que pregar melhor hoje do que você pregava no passado. Tem que haver progresso. Paulo está dizendo que Timóteo prega com doutrina, de modo claro, inteligente, e unindo duas coisas: luz e fogo. Na palavra do Spurgeon, assim: deve haver luz bem como fogo. Alguns pregadores são cheios de luz, têm muito conhecimento, e vazios de fogo, enquanto outros são cheios de fogo e vazios de luz. O que queremos é tanto fogo quanto luz. E aí Jeremias está dizendo: dá-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Vamos repetir esse verso? Dá-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sabe por quê, irmãos? Pregação que não custa nada, não vale nada. Tem que ter esforço, tem que ter... buscar conhecimento. E aí, irmãos, eu quero caminhar para o final, fazendo aqui apenas algumas aplicações. Aqueles que pregam, os pastores que já têm o exercício de pregação contínua, sistemática, semanal, aqui estão começando a pregar, e você que é um membro da igreja, que não é um pregador, mas para você entender essa dinâmica e encorajar os pregadores, orar pelos pastores. É muito fácil criticar pastor, é muito fácil criticar os pregadores, mas olha, orem, porque a vitalidade da igreja depende de um púlpito forte. E aqui apenas algumas recomendações, porque o nosso tempo se esgotou. Primeira coisa, pregue a palavra. Não permita que nada ou ninguém roube esse privilégio. Eu lembro de um pregador que ele dizia assim: olha, nunca deixe de pregar. Os anjos ao redor do trono de Deus queriam fazer isso. Os anjos queriam fazer isso. E Deus delegou aos remidos, ao seu povo, o ministério da pregação. Por isso o pastor não pode negligenciar isso. E às vezes a igreja empurra no pastor tanta atividade que não é sua função. O pastor tem que ser engenheiro de obra, ele tem que entender de música, ele tem que apartar briga de casal. Aconselhamento não é apartar briga, não. Eu fui pregar uma vez numa igreja aqui no interior do Vale do Paraíba, Paraíba do Sul, ali, né? Aqui na Manhangaba, e o pastor estava comentando comigo que ele foi ligado para ele: corre aqui, pastor. Quando ele chegou lá, quando ele se viu, ele estava no meio de uma briga de um casal, cada um com uma faca, ele com um quadro de uma bicicleta. Eu falei: meu irmão, isso aí é um 9-0. Isso é tentativa de homicídio. Ele fica empurrando o pastor, resolver tudo quanto é tipo de problema, tudo quanto é tipo de problema. Vai ter um almoço, bota o pastor no supermercado para comprar batata. O pastor, a batata na promoção, corre lá, pastor. Aí o pastor a semana toda compra batata, isso aqui, essa coisa. Aí no domingo, o que esse vídeo a fazer? Contar um gracejo, repetir um hino, contar uma história da internet para te sensibilizar. E essa sopa rala vai adoecer a igreja. Ele tem que pregar, e para isso tem que dar tempo ao pastor, subsídios ao pastor. Vai ter uma conferência. O pastor está viajando muito, hein? Literatura custa dinheiro. Quantos já deram livro ao pastor? Quem não dá livro ao pastor não vai para o céu, não, hein? Isso é só um recorte, só para provocar, tá, irmãos? Abençoar o pastor com livros, literatura que possa ajudar o pregador, seminarista. Às vezes te cobra, faz gracejo, piada com o seminarista. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Abençoar. Porque a função qual é? Pregar a palavra. Segundo, estude exaustivamente o texto bíblico. Estudar com profundidade. Ler a tradição da igreja, a história da igreja. O que é que Agostinho pregou sobre esse texto? O que é que John Owen falou sobre isso? O que é que Spurgeon disse sobre isso? Robert Calley, Simon, pregadores antigos, pregadores
da atualidade, dialogar com a história, aprender com quem sabe mais do que a gente. A gente precisa ter humildade para aprender com quem sabe mais. Então, observe, quando você pega a sua Bíblia, seja uma Bíblia digital, uma Bíblia de papel, você está lendo a sua Bíblia. Entenda o seguinte: antes de você ler aquele versículo, aquela passagem, aquele texto que você está pretendendo pregar, por séculos, outras pessoas leram, estudaram e pregaram aquele texto. Eu te pergunto, não vale a pena ouvir, saber o que eles entenderam daquela passagem? Estudar o texto. E mais, crie pontes entre o mundo bíblico e o mundo contemporâneo. O que é criar pontes? A pregação é você lê o texto, interpreta o texto e aplica o texto. E a interpretação, ela precisa vir acompanhada de aplicação. Você lê o texto, o que significou para os primeiros ouvintes, e agora conecta com a audiência da atualidade. Criar essas pontes, porque senão, tu dizendo para a igreja, o pastor está fazendo um estudo sobre Obadias. Aí começa, gasta meia hora falando das possibilidades dos autores de Obadias. E alguém falou sobre Obadias. Mas qual a conexão da mensagem desse livro, que é o menor livro do Antigo Testamento, para a vida das pessoas aqui e agora? Tem que ter essa conexão. Você não pode partir direto para a aplicação, mas tem que interpretar e em seguida aplicar. Estude o texto, crie pontes. E mais, seja humilde, você depende da graça de Deus. Olha, pregador arrogante é um contrassenso. Por quê? Por mais conhecedor que você seja, no sentido de que já leu o texto, estudou o texto, já fala com desenvoltura, ou seja, já tem uma experiência de pregação, tem que ter humildade. Deus abençoa o humilde, ao orgulhoso ele resiste. Você pode até falar a mente das pessoas, mas para tocar o coração das pessoas, só o Espírito Santo pode operar. E para isso o pregador tem que subir na dependência da graça. Lembra de Jesus? Sem mim nada podeis fazer. É preciso ter humildade. E por fim, ore invocando a presença do Espírito Santo. Martin Lloyd Jones definiu pregação como lógica e fogo. Alcança a mente e também o coração. Paulo aos Tessalonicenses, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Não foram apenas palavras, foram palavras em chamas, o poder do Espírito sobre a igreja. E o pregador precisa orar. A gente precisa ter esse equilíbrio também, gastar tempo preparando o sermão, mas também tempo preparando o coração, de joelhos. Senhor, não permita que a tua palavra volte vazia, cumpre os seus propósitos, abençoa a tua igreja. Eu encerro lendo para vocês o que é chamado de oração dos pregadores. Está numa igreja na costa leste da Inglaterra, e o texto diz assim: quando eu estiver proclamando tua graciosa salvação, ó, vem dominar meu coração, e quando todos estiverem maravilhados com a palavra de Jesus, esconde-me então atrás de tua cruz. Que seja assim, irmãos. Para a glória de Deus, para a edificação da igreja, que o Espírito Santo incomode, desperte, trabalhe na vida daqueles que aqui exercem o ministério da pregação. E você que não prega, mas é chamado para dar suporte e apoio aos pregadores, ore, porque a vitalidade da igreja, a saúde da igreja, depende de um púlpito forte, de homens que pregam com senso de urgência, que pregam com fidelidade, com equilíbrio, homens que pregam a palavra de Deus com inteligência, buscando a edificação da igreja e a glória de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Quero convidá-los a ficarem em pé. Nós vamos ler um verso juntos, para ser projetado. Vamos ler juntos? Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque a tua palavra é viva e eficaz. Amém. Fomos encorajados na noite de hoje, Senhor, a valorizar o ministério da pregação. Tua palavra diz que aprova o Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação. Amém. O Senhor usa vasos de barro para que a glória seja tua e não nossa. Por isso eu peço ao Senhor que sustente aqueles a quem tu tens chamado para o ministério da pregação. Se há alguém que desanimado por alguma circunstância, Senhor, que tenha ânimo novo,
E saiba que a nossa vocação é pregar, os resultados pertencem a Ti. Que a pregação seja fiel, bíblica, cristocêntrica, dependente do Teu Espírito, fruto de estudo e ao mesmo tempo de dependência da Tua graça. Ó Senhor, abençoa os pastores que aqui estão, que os Teus servos sejam fortalecidos na Tua palavra, que se sintam encorajados a estudar mais para melhor ensinar, aprender mais para melhor servir. Ó Deus, que assim seja para a Tua glória. Abençoa as igrejas dessa cidade, Senhor. Fortalece os púlpitos, Senhor. Deus amado, para que haja conhecimento que glorifica o Teu nome, conhecimento que vem acompanhado de um espírito servidor, disposto a abençoar. Pai amado, oro pela igreja do Senhor nessa cidade, que ela seja santificada na Tua palavra, Senhor, que ela seja despertada para amar a Tua palavra. Ó Senhor, liberta a igreja nessa cidade de todo o ensino que não está em harmonia com a verdade do Evangelho, para que haja aqui uma igreja viva, saudável, uma igreja que cause impacto nessa sociedade tão carente de luz. Nós te louvamos por essa conferência e oro, Senhor, para que os próximos dias sejam grandemente abençoados por Ti. Que o Teu Espírito possa fazer algo maravilhoso entre nós, de modo que, ao final dessa conferência, todos possam dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém.